Deus nos mostrou alguns privilégios que nós temos por sermos perseguidos nesta manhã. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Vamos lá. Ao 10. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu quero pegar a parte A do versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Amém, irmãos? Amém. Paulo aqui, irmãos, ele está dizendo que em tudo nós somos atribulados. Em tudo, irmãos, nós somos atribulados. Nós somos atribulados no nosso dia a dia da nossa vida, porque estamos em um mundo onde sofremos várias tentações, vários sentimentos, sofremos necessidades físicas, psicológicas, espirituais, mas Paulo está dizendo que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Paulo também vai dizer que as leves e momentâneas tribulações desse mundo não são se comparar com a glória eterna que Deus tem para nós. Paulo também ele vem dizendo em Romanos, no capítulo 5, que a tribulação ela produz alguns efeitos maravilhosos em nossas vidas. Eu não sei como você tem reagido diante do fato de falarmos de perseguição. Eu não sei como você reage diante disso. Eu não sei se para você perseguição é algo que te paralisa, que te deixa com medo, te deixa perturbado. Eu não sei. Não sei como você reage com isso. Eu só sei que o vídeo que foi passado desse irmão na Índia, que ele sofreu e sofre perseguição por amor ao Evangelho. Eles têm sofrido? Têm sofrido. Eles têm passado por dificuldades por amor ao Evangelho? Têm. Mas eles não têm se paralisado. Eles não têm ficado perplexos diante da situação e têm deixado que o reino de Satanás seja maior que o reino de Deus. Porque eles têm combatido, porque eles sabem quem eles têm crido. E eu não sei, irmãos, quando se fala de perseguição, como é que você reage? Porque você sofre perseguição, eu sofro perseguição. É claro que não se compara as perseguições desses países, da Índia, da Coreia, né? Mas todos nós que aqui estamos sofremos perseguição. Nós vamos ler um texto, vamos ver que sofremos. E eu, irmãos, estava analisando algumas coisas, eu fiz algumas análises do texto que eu estava lendo, e eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Vocês não precisam responder, se quiser responder, respondam. Mas vocês acham que a perseguição ela é algo legal ou algo satisfatório na vida da igreja? O que vocês acham disso? Vocês analisando esse povo que conta os seus exemplos, seus testemunhos de vida, que muitos são mortos, muitos são presos, o que você pensa? Você diz, poxa vida, aonde está Deus? Mas é uma promessa do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 10, versículo 22. Sem dúvida, é uma promessa. Mas nós, como seres humanos, né, às vezes nós ficamos fazendo questionamentos, porque Deus, irmão, se Ele quiser, Ele acaba com toda a perseguição ao seu reino.
Se Deus, Ele quiser, Ele faz com que esses homens que persigam o Evangelho, eles sejam paralisados e não façam nada contra o seu rei. Mas eu analisando uma coisa na palavra de Deus, sabe o que eu entendi concernente à perseguição para a nossa vida cristã? Que Deus, Ele tem um propósito nas perseguições. Na minha vida, na sua vida, na vida de todos esses países. Ele tem um propósito. E nós vamos ver esses propósitos aqui na palavra do Senhor. E por que, irmãos? Por que nós somos perseguidos? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 15, o versículo 18 ao 20. E algum irmão pode ler aí para nós, fazendo favor. João, capítulo 15, versículo 18 ao 20. Se o mundo vos odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Ouvinte? Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a vocês. Amém? Amém. Nós não somos melhores do que Jesus. Antes de nós sermos perseguidos, Ele foi muito mais perseguido. Jesus, sendo o Filho de Deus, Ele foi perseguido. Agora, quanto mais nós devemos louvar a Deus porque nós estamos sendo perseguidos, como Jesus foi perseguido. Mas por que sofremos perseguição? Jesus sofreu perseguição. Mas existe alguma forma de eu não ser perseguido como cristão? Para ser sincero, irmãos, como cristão não. Mas se você quiser ser apenas um religioso, você pode ser que você tenha muitos benefícios neste mundo. Eu estava conversando com o meu irmão Rafael e a gente estava analisando uma coisa. A gente precisa fazer uma autoanálise da nossa vida cristã, como nós estamos vivendo como cristão. Eu trabalho numa firma e nessa firma tinha uma pessoa e ele era um macumbeiro e ele me tratava muito bem. Um dia eu perguntei para Deus: Senhor, eu estou preocupado com a minha vida, porque esse homem me trata muito bem, aparentemente ele gosta muito de mim e eu não consigo entender porque como pode um homem que é totalmente ao contrário daquilo que eu sou, que eu vivo, eu professo o seu nome e ele serve a Satanás. Como pode ele me tratar tão bem? E como pode ele demonstrar que gosta de mim? Um dia eu tive a oportunidade de entender e perceber que ele não gosta de mim. Que tudo que ele fazia para me agradar, ele queria me enganar. Ele queria eu achar uma forma dele me colocar na condição dele. Porque o mundo nos odeia. Se você é bem tratado pelo mundo, se o mundo te dá tapinha no ombro e diz que você é legal, que você é uma pessoa bacana, você precisa orar a Deus, você precisa conversar com Deus e dizer: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida cristã? Que o mundo está me abraçando. Porque eu quero que você abra a tua Bíblia, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 10 ao 12. Leia comigo. Amém? Se quiser que ler para adiantar? Pode ler. Irmão,
você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sentimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Amém? Olha só, irmãos, Paulo, a epígrafe desse texto está dizendo: exortação, perseverança na sã doutrina, a pregar a todos os anciões. Não, desculpa. Extrema corrupção nos últimos tempos. Paulo aqui, irmãos, ele está dizendo que ele era um exemplo perfeito de perseguição. E Paulo estava preocupado se os irmãos estavam vivendo os mesmos sentimentos, as mesmas perseguições que ele. E Paulo aqui ele vem dizendo, ele vem nos conscientizando que se nós quisermos viver uma vida separada, nós sofreremos perseguição. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, 20, se não me falha a memória, 19. Paulo está dizendo que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que tipo de cristianismo nós estamos esperando? Que o mundo nos ame? Que o mundo nos abrace? Que o mundo diga que nós somos legais, que nós somos bacanas? Que nós somos agradáveis? Porque o evangelho, o cristianismo que esses homens estão vivendo ali nesses países, é um cristianismo que é o exemplo de Cristo, que é o exemplo de Paulo para a nossa vida. Porque nós não vamos alcançar um evangelho, um cristianismo transformador se nós não renunciarmos todas as coisas por amor a Cristo. E às vezes, irmãos, a maior dificuldade que nós temos de renunciar são as nossas vontades. Porque nós vivemos em um país, irmãos, um país maravilhoso que é o nosso Brasil. Estava conversando com a Nubia, a gente estava falando que às vezes nós criticamos até muito o nosso país. E às vezes oramos muito menos pelo nosso país, pela nossa política. Está ruim? Não está legal. Tem acontecido coisas que nós temos ficado tristes, aborrecidos? Sim, mas isso também é cumprimento da palavra do Senhor. Mas nós temos parado muito pouco tempo para orar pelos nossos políticos, para orar pelo nosso país, porque, irmãos, eu não sei se eu posso dizer que nós somos privilegiados por não ter perseguição, mas até então não se há uma perseguição em que nós devemos realmente ter convicção de se somos cristãos ou não. Porque até então nós sofremos algumas perseguições no trabalho, né? Às vezes o aluno na escola. Eu sofri perseguição na escola quando estudava, principalmente quando decidi reconhecer que eu era cristão e viver verdadeiramente uma vida cristã. Mas será que se o nosso país, o Brasil, né, com as suas leis, né, que os homens eles elegem lá, eles levantar uma grande perseguição contra nós, será como nós vamos reagir? Porque nós temos a liberdade hoje de ir e vir, né? A nossa igreja fica com a porta aberta, temos o tempo para cultuar o Senhor. Mas até então nós não sabemos o que é uma extrema perseguição. Mas eu estava, irmãos, analisando algumas coisas nessa introdução da palavra, e eu, estudando, irmãos, a história dos apóstolos, analisando a vida dos apóstolos, dos homens da igreja primitiva,
Esses homens foram muito, irmãos, muito corajosos, muito privilegiados, porque nós somos privilegiados como eles, mas eles foram privilegiados porque eles sofreram a perseguição e entenderam o propósito da perseguição. Porque também você pode muito bem sofrer uma perseguição e ao invés de você entender, você começar a querer recuar. Não é isso que Jesus quer de nós. E eu estava analisando uma coisa maravilhosa concernente à vida da igreja, que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero passar para os irmãos nesta manhã. E a primeira coisa, irmãos, que eu, estudando a palavra do Senhor, que eu entendi que a instituição criada por Deus, que é a igreja, nada pode parar ela. Nada pode parar. Abra a tua Bíblia comigo, Mateus 16, versículo 16 ao 18. Mateus 16, versículo 16 ao 18. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até o 18? Até o 18. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, o inferno, não prevalecerão contra ela, não poderão contra ela. Olha só, irmãos, que privilégio. Se o inferno não pode contra a igreja, quanto mais os homens. Que são os poderes dos homens nessa terra contra a igreja de Cristo. A perseguição, ela machuca, como nós ouvimos no domingo, mas ela não paralisa a igreja. Você pode até sair machucado com a perseguição, mas você não fica paralisado porque você sabe para quem você está trabalhando. Você sabe para quem você está fazendo algo, e é para o reino de Deus. Jesus, ele fez uma pergunta para Pedro, e Pedro, ele foi muito inteligente. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Sobre a palavra de Pedro, sobre Cristo, a igreja foi instituída. Então nós não precisamos, irmãos. Eu falo para vocês com toda sinceridade no meu coração, nesta manhã, que eu me sinto feliz em poder estar aqui junto com os irmãos, falando, participando desse momento especial, onde nós estamos vendo esses vídeos, louvores, orações em prol da igreja. Mas nós devemos estar felizes, irmãos, porque o reino que Jesus instituiu, que é a igreja, a instituição que Jesus instituiu, que é a igreja, nada pode contra ela. Ainda, irmãos, que se dispersassem todos os que estão na igreja, aonde estiver um, será a igreja. Porque a igreja, irmãos, ela não é essas quatro paredes. A igreja somos nós, a igreja é eu e você que está aqui, professando o nome de Cristo Jesus. Ainda que persigam a nós, ainda que tentam paralisar os países, esses cristãos que estão nesses países, quanto mais se oprimir o Evangelho, mais ele vai ter efeito. Porque isso é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é uma invenção humana. Nós vamos ver isso aqui na frente. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a igreja, ela não é uma instituição humana. Foi Jesus que instituiu. Então nada pode parar. Eu quero que você ainda abra comigo em Atos, no capítulo 5, versículo 35 e 39, para nós completarmos aqui esse raciocínio nosso concernente à igreja.
Atos capítulo 5, versículo 35 e 39. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Judas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou o grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Amém? Olha só, irmãos, que profundo. Esse homem aqui era um dos homens mais sábios da época, fariseu Gamaliel. Um dos homens que Paulo, estudou com ele. Um homem, para mim, um dos mais sábios. Porque aquele homem, ele não foi louco. Ele fez uma análise, irmão, perfeita para aqueles homens, para aqueles escribas e fariseus, aqueles homens da lei daquela época que estavam querendo maltratar os apóstolos, porque estavam pregando a Jesus. E aquele homem disse: vocês estão muito preocupados com uma coisa que, se for de homem, ela vai acabar, porque nós temos exemplo. Agora eu só vou dizer uma coisa para vocês: deixe esses homens quietos. Porque se isso for dos homens, vai acabar. Mas se for de Deus, não tem como parar. A igreja de Cristo está há mais de 2000 anos. A igreja de Cristo, se ela fosse instituída por Pedro, ela teria parado lá naqueles dias. Mas quem instituiu a igreja de Cristo foi Jesus, o próprio Deus. Então, meu irmão, nós somos privilegiados por Deus. Por quê? Porque passe-se os séculos dos séculos, a igreja, ela vai permanecer até os últimos dias de Cristo. Vão morrer muitos evangélicos, muitos missionários vão morrer, nos campos missionários vão morrer. Até porque morrer faz parte da nossa natureza. Eles vão morrer, mas a igreja de Cristo, ela não vai fracassar jamais. E eu analisando, irmãos, algumas coisas extraordinárias, A segunda coisa que eu estava analisando, irmãos, que a instituição que Jesus criou, que é a igreja, que somos nós, que somos implantados na rocha que é Cristo, a pedra angular. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte: que eles não estão perseguindo a nós, eles estão perseguindo o próprio Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Atos capítulo 9, versículo de 1 ao 5. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 5. Vamos ver o maior perseguidor, irmãos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levar os presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Amém? Estão perseguindo quem, irmãos?
Essa guerra não é nossa, gente. Essa briga, essa confusão não é nossa. Você sabe qual é a nossa maior missão aqui nessa manhã, e nós já estamos fazendo? É intercedermos. Você não pode fazer mais nada, você pode orar, você pode também contribuir, né? Porque a forma que você pode ir na Índia, você pode ir em todos os países que você pode ir, possa conseguir alcançar, é com a tua oração e com a sua contribuição financeira. Mas essa confusão, essa guerra não é nossa. Você sabe por que às vezes a gente não se mobiliza, não compra essa batalha? Porque a gente acha que às vezes no inconsciente nosso, isso não é nosso. E de fato não é mesmo, porque é de Deus. Eles estão perseguindo, irmãos, servos do nosso Deus. Eles estão nos perseguindo, o mundo nos persegue. Mas essa perseguição é transferida para o próprio Deus. Eu ainda quero que você abra comigo em Atos, no capítulo 5, apenas o versículo 39. Se proceder de Deus, vocês serão capazes de impedi-los, mas se acharão lutando contra Deus. Tem como lutar contra Deus, irmãos? Tem como parar o reino de Deus? Eles podem, a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, não os homens, porque o homem ele pode nos matar o corpo físico, mas o poder de Deus está além de toda a natureza humana. Eles estão lutando, irmãos. O mundo está como está, a cada dia nessa condição terrível, porque o mundo luta contra o próprio Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ficar espantados com a perseguição, porque antes perseguiram a Jesus. Estão perseguindo o próprio Deus até hoje. Jesus foi crucificado por inveja. A Bíblia diz que aqueles homens, os fariseus, por inveja, eles entregaram Jesus. O mundo continua, irmãos, perseguindo a Jesus. Não pense em você, não compre para você essa guerra, não compre para você essa ofensa de que nós estamos sendo perseguidos, porque na verdade a perseguição ela pode nos atingir sim, mas maior é Deus, porque Paulo está dizendo assim: perseguidos, mas não desamparados. A igreja de Cristo ela não está desamparada. A igreja de Cristo, quando Jesus ele disse que ele iria morrer e que ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele disse que deixaria o Consolador para estar conosco todos os dias. Então nós não estamos desamparados. E é o Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos fortalece para esta obra. É o Espírito Santo de Deus que nos conscientiza nesta manhã de estarmos aqui, irmãos, intercedendo pelas igrejas perseguidas, interceder pelo nosso país, porque eu acredito, irmãos, que não muito distante nós vamos presenciar algumas coisas que vão fazer valer nossa fé em Cristo. Está muito fácil. E eu quero, irmãos, ainda compartilhar com os irmãos sobre alguns propósitos de Deus sobre a perseguição. E o primeiro propósito que eu quero compartilhar com os irmãos, que a perseguição impulsiona a igreja a viver em oração. Você não está orando, não? Então pede a Deus perseguição. Você está orando pouco? Você está vivendo uma vida de oração ainda pouco?